Olá, turma, tudo bem? Turma do primeiro ano G da Escola Monsenhor Tunino. Estou passando aqui só para que nós possamos fazer uma breve revisão sobre o capítulo 2, já que na próxima semana nós vamos iniciar as nossas avaliações, tá certo? Então, a gente vai dar uma recapitulada, você vai dar uma olhada neste vídeo para a gente estar olhando o conteúdo que nós vimos no decorrer desses tempos de pandemia, tá bom? A gente estudou sobre as origens da filosofia. Inicialmente, é necessário a gente ter uma concepção sobre o que é a consciência mítica, que é constituída por narrativas e ritos tradicionais por parte integrante da cultura de cada povo, principalmente povos primitivos, que utilizam elementos simbólicos para explicar a realidade e dar sentido à existência humana. Utiliza-se muito da questão do mito para estar explicando diversos acontecimentos da natureza, diversos acontecimentos naturais, tá certo? Então, deixa-se a ciência de lado. Até então, no início em que a mitologia de que a consciência mítica estava no seu grande apogeu, não se tinha tanto o avanço da ciência, tá bom? Por isso que os povos primitivos eram dos povos que mais utilizavam esta consciência. Mas o que é mito? Já que a palavra mitologia é derivada da palavra mito. Mito, tema conhecido pelo âmbito da história e da filosofia. O mito vem ser uma narrativa utilizada pelo povo grego, originário da antiguidade, que consiste em explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, origem do mundo e do homem e a compreendê-los também, tá certo? Então, o mito ele vai se classificar justamente como isto que nós estamos vendo agora. Mitologia grega, pessoal, já que estamos falando de mito, é necessário nós também estarmos frisando sobre a questão da mitologia grega, que foi de suma importância para a história e que até hoje nós estudamos. Por quê? Porque foi através da mitologia grega que nós percebemos que outras religiões, outras culturas beberam destes costumes para então, assim, digamos, subsidiarem a sua cultura também, tá bom? Então, a mitologia grega ela vem ser um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros também. Ela veio se originar da união das mitologias dóricas e micênicas também. O seu desenvolvimento ele ocorreu por volta de 700 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo a mitologia grega ela já existia no mundo, as pessoas já se baseavam em cima destas crenças, tá bom? Pode-se dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, não somente em um deus. Não existiam escrituras sagradas, como a Bíblia para os cristãos, a respeito da mitologia grega. As principais fontes a respeito foram escritas no século 8 a.C. por Hesíodo, que foi através da Teogonia, e também por Homero, através da sua obra Ilíada e Odisseia. A partir do momento dos achados destes documentos, foi possível estar estudando esta mitologia, estar estudando alguns deuses, tá certo? Na Teogonia são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, só um esboço aqui sobre o que é essa Ilíada. É um poema épico grego, considerado o mais antigo da literatura ocidental. São 15.693 versos que narram os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, que é a cidade chamada de Ilion pelos gregos, tá bom? E a Odisseia são 24 cantos que narram a viagem de volta do herói grego Odisseu, Ulisses, né, da Guerra de Troia. São 10 anos de aventura até chegar à ilha de Ítaca, onde era rei. Tá bom? O que foi a Guerra de Troia, pessoal? Que é tão conhecido dentro dos livros da mitologia, dentro dos livros de história grega. Ela foi um conflito bélico entre aqueus e os troianos, que habitavam uma região da atual Turquia. Esta guerra durou aproximadamente 10 anos e aconteceu entre 1300 a 1200 anos antes de Cristo.
Gregos e troianos entraram em guerra por causa do rapto da princesa Helena de Troia, que era esposa do lendário Menelau, por Paris, filho do rei Príamo de Troia. Isto ocorreu quando o príncipe troiano foi a Esparta em missão diplomática e acabou aproximando-se por Helena. O rapto deixou Menelau enfurecido, fazendo com que este organismo, o poderoso exército, que inclusive este exército ele se intensificou justamente para entrar neste combate, tá bom? Agamenon ele foi designado para comandar o ataque aos troianos. Usando o Mar Egeu como rota, mais de 1.000 navios foram enviados a Troia, tá bom? E aí, pessoal, um dos pontos que caracteriza muito sobre a guerra de Troia é justamente este cavalo. Por quê, pessoal? A gente vai entender bem aqui, ó. A guerra terminou após a execução do grande plano do guerreiro grego, o Odisseu. Sua ideia foi presentear os troianos com um grande cavalo de madeira. Disseram aos inimigos que estavam desistindo da guerra e que o cavalo era um presente de paz. Os troianos aceitaram e deixaram o enorme presente ser conduzido para dentro de seus muros protetores. Após uma noite de muita comemoração, os troianos foram dormir exaustos. Neste momento, as portas que existiam no cavalo de madeira abriram-se e deles saíram centenas de soldados gregos. Estes soldados abriram as portas da cidade para que os gregos entrassem e atacassem a cidade de Troia até sua destruição. Então, aqui, pessoal, foi este cavalo que foi dado como presente, mas que na verdade não era o presente, era mais uma metodologia para ser utilizada para entrar justamente no coração dos opositores, tá bom? E aí, dentro aqui deste cavalo, estavam todos os soldados para assim ganhar o combate. Nós temos aqui, pessoal, vale ressaltar também o nome dos pré-socráticos, tá bom? Os filósofos pré-socráticos, que eram aqueles que vieram antes de Sócrates, tá bom? Eles fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias no século 7 ao 5 a.C. Recebem este nome posto que são filósofos que antecedem Sócrates, já que o nome é pré, né? Que significa que vem antes, e eles buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre as origens do ser e do mundo. Nós temos aqui Tales de Mileto, nós temos Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, temos Pitágoras de Samos, que inclusive vai ser o criador do Teorema de Pitágoras, que é considerado um pré-socrático. Temos Heráclito, que vem dizer que as coisas, por exemplo, ele usa até inicialmente que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Quando emergimos, águas novas substituem aquelas que nos banham antes. Então, o mundo ele está em constante transformação. Ele nunca é parado, ele nunca é estático, segundo Heráclito, tá bom? E, por fim, pessoal, é isto, tá bom? Eu pincelei só os pontos mais importantes deste nosso slide, tá certo? Queria desde já pedir que vocês possam estar estudando para que assim nós possamos fazer uma prova excelente, tá bom? Desde já, uma boa semana para vocês, que vocês possam estar realmente intensificando seus estudos e foquem nos estudos, tá bom? Bom dia, pessoal, e até a próxima. Fiquem com Deus.